X-Irã, o que originou a rivalidade de décadas entre os dois países. O ataque americano perto do aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou dois dos mais importantes líderes militares iranianos, gerou uma escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã que beira o risco de um conflito armado direto e níter. Os dois países. Num comunicado, o Pentágono confirmou a autoria do bombardeio e disse que a ordem partiu do presidente Donald Trump. Entre os mortos estão o comandante das Forças Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, o brigadeiro-general Qasem Soleimani, figura militar de maior relevância no país. Também morreu o número 2 Deccan, segundo as Forças de Mobilização Popular, FMP, o comandante Abu Mahdi al-Muhandis. Mas, se hoje o Irã estão em pé de guerra, nem sempre foi assim. Por um tempo, os dois países foram amigos e aliados. Nosso diálogo tem sido inestimável, nossa amizade é insubstituível, e não há nenhum outro líder por quem eu sinta uma maior gratidão e amizade pessoal, disse em 1977 o então presidente americano Jimmy Carter, se referindo ao Shah da Pérsia Mohammed Reza Pahlavi, durante brinde num jantar em Teherã, capital iraniana. Nesse mesmo discurso pronunciado durante a visita de Estado do americano ao Irã, o presidente do ZEUA classificou o país do Golfo como uma ilha de estabilidade numa das zonas de maior conflito do mundo. Essa visão não poderia ser mais diferente da atual. Vários representantes do governo Trump têm acusado o Irã de ser uma ameaça à segurança mundial e de impedir a paz no Oriente Médio, mas como estes dois países passaram de grandes amigos a inimigos declarados? Golpe de Estado de 1953. A Operação Ajax, nome que recebeu a intervenção estrangeira que possibilitou o golpe de Estado de 1953 no Irã, foi orquestrado pela CIA, a Agência Central de Inteligência do ZEUA, e apoiada pelo governo britânico, conforme evidenciam documentos oficiais. O golpe derrubou o primeiro governante iraniano eleito democraticamente, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, e restaurou a monarquia no país, com a ascensão do Shah Mohammad Reza Pahlavi, segundo Arshim Adib Moghadam, professor de pensamento global e filosofia comparada da Universidade SOAS, em Londres. Essa intervenção estrangeira é um dos pilares das hostilidades que perduram até hoje entre iranianos e americanos. O apoio dos Estados Unidos a um governo considerado por muitos como autoritário alimentou o sentimento anti-americano que depois propiciou a Revolução Islâmica de 1979, diz o professor. Os historiadores têm demonstrado que os manuais de tortura utilizados pelo brutal serviço secreto do monarca, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, foram escritos pela CIA e o Mossad, Serviço de Inteligência de Israel, diz Adib Moghadam. Portanto, os Estados Unidos passaram a ser vistos como cúmplices da supressão de liberdades da sociedade iraniana, o que explica o sentimento anti-americano dos revolucionários. O primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que foi o primeiro governante eleito democraticamente no Irã, mas acabou derrubado num golpe de Estado arquitetado pelo ZEUA e o Reino Unido. Imagem, Getty Images, BBC. O inimigo era o Reino Unido, até aquele momento, especialmente até o início da Segunda Guerra Mundial, os ZEUA não eram vistos com maus olhos no Irã. Os Estados Unidos eram vistos como uma nação amiga e não como imperialistas. Até os anos 50, eles não tinham tanta influência no Oriente Médio, diz o professor Siav Shihandebardaemi, da Universidade St. Andrews, no Reino Unido. Eram os britânicos e, em menor medida, os soviéticos que tinham maiores interesses na região. O interesse do Reino Unido no Irã era pelos campos de petróleo do país, dos quais era dono desde 1908. Os britânicos exploravam os recursos naturais iranianos e, em troca, devolviam uma pequena quantidade dos combustíveis obtidos, aproximadamente 16%. O primeiro governante eleito democraticamente no Irã, o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, ouviu as queixas do povo iraniano e decidiu nacionalizar a
indústria petroleira do país, acabando com o negócio lucrativo que os britânicos cultivaram por décadas. Teve início, então, uma campanha de intimidação por parte do Reino Unido que atracou barcos de guerra no Golfo Pérsico, ameaçou invadir o país, decretou sanções à venda de petróleo iraniano e se colocou em prática um plano sigiloso para derrubar o novo primeiro-ministro. A conspiração foi descoberta pela inteligência iraniana. O Mossadegh decidiu fechar a embaixada britânica em Teherã e expulsar do país o corpo diplomático do Reino Unido. Foi então que os britânicos, por não terem mais pessoal em atividade no território iraniano, tiveram que pedir ajuda aos Estados Unidos. A recém-criada Agência de Inteligência do ZEUA, a CIA, ficou encarregada de orquestrar o golpe. Na época, o presidente norte-americano era o republicano Dwight Eisenhower, eleito em 1952. O controle do petróleo iraniano foi, portanto, um dos motivos por trás dessa intervenção estrangeira, mas é possível que não tenha sido o único. Influência da Guerra Fria. Alguns historiadores consideram que o golpe foi um ato relacionado à Guerra Fria com o objetivo de evitar a todo o custo que o Irã se aproximasse da União Soviética e do pensamento comunista. O governo Eisenhower, e vários documentos tornados públicos nos últimos anos atestam isso, pensava que Mossadegh se alinharia à União Soviética por causa do apoio que recebeu de militantes do Partido Tudel, o Partido Comunista Iraniano, argumenta o professor Siavush Daimi, da Universidade St. Andrews. Eu acredito que os Estados Unidos temiam a expansão do comunismo e que os britânicos usaram essa cartada para que os americanos embarcassem na causa. Acrescenta, independentemente das motivações reais por trás da intervenção do ZEUA nos assuntos internos do Irã, o golpe prosperou e o primeiro-ministro nacionalista foi preso. O poder voltou à monarquia que era favorável ao Ocidente com a ascensão do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Diversos historiadores acreditam que o golpe de Estado alimentou uma onda de nacionalismo no Irã que culminou com a Revolução Islâmica de 1979 e que envenenou de maneira definitiva as relações entre EUA e o país do Oriente Médio. É o que diz em seu livro, O Golpe, o professor e historiador Ervan Abrahamian, da Universidade da Cidade de Nova York, CUNY. O Shah amigo. Após a ascensão ao poder do Shah da Pérsia, se seguiram 26 anos de franca amizade entre Estados Unidos e Irã. A participação do ZEUA no retorno da monarquia colocou Washington em posição de poder numa região onde, até então, o governo americano não tinha grande influência. Além do acesso privilegiado ao petróleo do Irã, os Estados Unidos começaram a controlar a política exterior do Shah, que atuava como a polícia do Golfo Pérsico, especialmente durante o período em que o republicano Richard Nixon esteve à frente do governo americano, diz Arshin Adib Moghadam, professor da Universidade SOAS, em Londres, mas eram muitas as vozes dentro do Irã que se opunham a acordos com o ZEUA que pudessem ser desfavoráveis aos iranianos, como o que perdurou durante anos com os britânicos. Em 1954, foi firmado um acordo que criava um consórcio internacional com participação britânica, americana, holandesa e francesa, mediante o qual os benefícios da exploração de petróleo seriam compartilhados em partes iguais. O acordo foi renovado em 1973 por mais 20 anos, mas, em 1979, foi detonada a Revolução Islâmica, que devolveu às mãos dos iranianos a soberania total sobre o petróleo do país. Antes da Revolução, as relações entre Teherã e Washington foram estreitas. 3 presidentes americanos visitaram o Irã nesse período, durante o governo do Shah da Pérsia, Eisenhower, Nixon e Carter. Carter celebrou a chegada do ano de 1978 com um jantar de gala ao lado do Shah. Tudo mudaria apenas um ano depois.
O monarca persa fugiu do Irã em 16 de janeiro de 1979, ao se ver incapaz de conter os protestos que tomaram as ruas do país durante meses. Manifestantes enfrentavam o exército. Greves de trabalhadores ameaçavam a produção de petróleo, principal fonte de renda do governo, e opositores ao regime têm tanto civis quanto religiosos, acusavam a monarquia de ser autoritária e corrupta. O Shah da Pérsia Mohammed Reza Pahlavi Aisque visitou várias vezes os Estados Unidos durante o período em que esteve no poder. Na foto, ele cumprimenta o presidente Richard Nixon. Imagem, Getty Images, BBC. A Revolução Islâmica de 1979. Apenas 2 semanas depois da saída do Shah do país, o líder islâmico religioso Ruhollah Mousavi Khomeini, que havia sido forçado a deixar o Irã em 1964 por suas críticas ao governo, voltou do Chile, durante os 15 anos em que esteve fora do Irã, morando no Iraque e na França. O Ayatollah e futuro líder supremo do país criticou fortemente o regime monárquico. Ele acusou o Shah de se vender aos Estados Unidos, nação a que apelidou de Grande Satã. Khomeini se converteu progressivamente num opositor de destaque ao regime monárquico. É possível ver o sentimento anti-americano nos discursos dele de 1964, mas isso ganhou ainda mais força entre lideranças iranianas nos anos 90, quando os EUA impuseram uma série de sanções ao Irã, disse Avushihand Bardaemi, da Universidade St. Andrews, para Adib Moghadam, professor da Universidade SOAS, em Londres. A desconfiança da população em relação aos EUA também ajudou o líder espiritual Khomeini a consolidar o sucesso da Revolução Islâmica. O Ayatollah Khomeini canalizou esses sentimentos durante o processo revolucionário e tornou a independência do Irã em relação aos EUA uma das bases mais importantes para o êxito da República Islâmica, diz o professor. Após um referendo realizado em 1º de abril de 1979, foi declarada a República Islâmica do Irã. O declínio das relações com os Estados Unidos alcançou seu ápice com a tomada da embaixada americana em Teherã. Em novembro de 1979, um grupo de manifestantes manteve como reféns diplomatas e outros cidadãos americanos que estavam no edifício. O cerco à embaixada durou 444 dias. 6 americanos conseguiram fugir da embaixada se fazendo passar por uma equipe de cineastas, como retrata o filme americano Argo. Estrelado e dirigido por Ben Affleck e ganhador do Oscar para melhor filme em 2013, os últimos 52 reféns foram liberados em janeiro de 1981, no mesmo dia em que Ronald Reagan tomou posse como presidente dos EUA. Enquanto ainda durava o sequestro, em abril de 1980, os Estados Unidos romperam relações diplomáticas com o Irã. As relações permanecem congeladas até hoje. Foi após esse grave incidente que se iniciou o longo histórico de sanções dos EUA contra o país do Oriente Médio. O Ayatollah Khomeini se tornou mais duro crítico das interferências dos EUA nos assuntos internos do Irã. Imagem, Getty Images, BBC. A estratégia do embargo às sanções econômicas impostas pelos EUA ao Irã, e reforçadas recentemente por Trump, são um mecanismo de pressão usado desde os tempos do presidente Jimmy Carter. Carter proibiu as importações de petróleo do Irã, congelou cerca de 12 milhões de dólares em ativos iranianos no território americano e suspendeu todo o intercâmbio comercial com a República Islâmica, assim como as viagens de autoridades do EUA ao território iraniano. As sanções foram suspensas quando o Irã libertou os reféns americanos, mas nos anos subsequentes outras foram impostas pelos EUA. No governo de Richard Reagan, o Irã foi declarado país patrocinador do terrorismo e Washington voltou a lançar sanções. Os EUA se opuseram a que o Irã recebesse empréstimos internacionais e proibiu a importação de alguns produtos iranianos, entre eles os chamados de uso duplo, que podem ser destinados tanto ao uso civil quanto ao militar.
Durante o governo Ronald Reagan, os EUA também apoiaram Saddam Hussein na guerra entre Iraque e Irã, que durou de 1980 a 1988. Isso deteriorou ainda mais a imagem dos EUA junto à população iraniana, diz o professor Arshin Adib Muqaddam. O apoio dos Estados Unidos a Saddam Hussein é possivelmente percebido como mais traiçoeiro que o golpe de Estado que derrubou o primeiro-ministro e restaurou a monarquia. Esse apoio permitiu a Saddam Hussein usar armas químicas contra iranianos e contra a própria população iraquiana, o que leva a campanha genocida de Anfal, que matou milhares de curdos em minutos, te lembra? As relações entre Irã e EUA não melhoraram na presidência de George H.W. Bush, que também aprovou sanções contra o regime iraniano. Mas até as sanções impostas recentemente por Donald Trump, as que mais haviam causado danos ao Irã eram as de Bill Clinton, diz o professor Wandemar Daemi, da Universidade St. Andrews. Até então os iranianos podiam comercializar parte de seu petróleo e seus ativos, mas a partir das sanções de Clinton, funcionários do governo iraniano passaram a dizer que a situação ficou insustentável. Te lembra? Clinton proibiu qualquer participação de empresas americanas na indústria petroleira iraniana, vetou investimentos de capital no Irã e limitou ao mínimo o intercâmbio comercial entre os dois países. Sob o pretexto de que Teherã estava fabricando armas de destruição em massa, mais sanções foram impostas nos governos de George W. Bush e Barack Obama, mas, em 2015, ainda durante a presidência de Obama, foi firmado o acordo nuclear entre o Irã e potências mundiais como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha. Após anos de difíceis negociações, o Irã se comprometeu a parar o seu programa nuclear em troca da suspensão de sanções. O acordo perdurou por quase 3 anos até que, em maio de 2018, o presidente Donald Trump decidiu rompê-lo, apesar da oposição dos países europeus. Com isso, sanções voltaram a entrar em vigor contra o Irã e os efeitos delas são visíveis na economia do país do Oriente Médio. O Fundo Monetário Internacional calcula que a economia iraniana deve ter sofrido uma retratação de 6% em 2019. Esse histórico de sanções é, segundo Siavushi Wandemar Daemi, o verdadeiro motivo por trás das hostilidades recentes entre iranianos e americanos, mas o professor rechaça usar o termo ódio entre populações e lembra que há milhões de iranianos exilados nos EUA. Muitas famílias no Irã têm algum parente vivendo nos Estados Unidos, portanto os ódios e os enfrentamentos são mais nas altas esferas de comando, avalia. O professor Arshin Adib Muqaddam tem uma opinião similar. As principais razões dos conflitos entre EUA e Irã são geopolíticas, em parte majoradas por atores regionais como Israel e Arábia Saudita que desconfiam do poder do Irã no Oriente Médio, diz.